Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Hirossi, podcast nosso do Hirossi Prevcast. Eu, Eduardo Hirossi. Eu, Arnaldo Cordeiro. E eu, Paulo Pinceta. E antes de começar esse episódio, eu quero agradecer a vocês que essa semana, nós recebemos uma notificação do onde foi? Do Spotify. Pode falar, Spotify. Você que tem mais, se você que passou para mim informação. E a gente foi um dos Spotifys, mais ouvidos. A gente não sabe o trabalho que a gente faz, aonde a gente chega, E isso é fruto de muita dedicação, muito tempo que a gente gasta com isso. Então, assim, tudo isso esse resultado é graças a vocês que ouvem o nosso Spotify, tá bom? O que nós vamos falar hoje? Tem umas perguntas para responder? Sim, Odu e Arnaldo, vamos falar um pouquinho da revisão da vida toda, Que foi uma vitória, Foi um avanço social e eu acho que vem a calhar, Porque tem muita informação distorcida a respeito do assunto e eu acho importante a gente esclarecer alguns pontos e vamos nessa linha. Tá, eu sabia que você ia falar isso. Eu vou falar para você. Não tem como a gente tratar a revisão da vida toda hoje aqui numa forma detalhada. Então, muito técnico, Vamos tentar abrir vamos tentar resumir isso aqui. Primeira coisa da revisão da vida toda. O que é a revisão da vida toda? Você precisa entender o que é revisão. Você está fazendo Tá. E para quem cabe? A revisão da vida toda é a possibilidade de o segurado ele não utilizar as contribuições, ele utilizar as contribuições anteriores a julho de 94. Por quê? Porque a 29 de novembro de 99 alterou a lei, tá? Essa lei era a lei do cálculo de benefício. Como era feito o benefício anterior de aposentadoria? Era feito o seguinte, pegava um lapso de 48 meses e fazia a média com as 36 contribuições. Dessa média, resultava no benefício para os segurados. Tá? Não tinha fator previdenciário. A lei, em 29 de novembro de 99, veio a lei nova. E essa lei, ela muda o cálculo. O cálculo é feito de julho de 94 até a DER, E incide o fator previdenciário. Porém, tem uma regra de transição. Que a regra de transição, ela diz o seguinte, que para ser complementada essa regra, é limitado a um divisor mínimo de 60% do lapso, tá? De julho de 94 até a DER, vai pegar esse período inteiro, você calcula os meses desse período e tem que ter 60%, vai ser dividido por 60%. Exemplo, você fez um cálculo lá, o INSS constatou que dentro desse período, 60% é 172 contribuições, você tem só 80 contribuições, a média será dividida por 172 e não por 80. Exato. Então assim, em quais benefícios... então definindo, quem tem direito à revisão da vida toda? Primeiro, para benefícios concedidos a partir de 29 de novembro de 99, que pegou essa regra, até 13 de novembro de 2019, em razão da emenda constitucional que mudou o cálculo de novo, tá? Então, para esse benefício, tem que lembrar o seguinte, prescrição a prescrição e a também. decadência, tá? Então, assim, geralmente benefícios com 10 anos. Outra coisa, nem sempre o segurado recolheu contribuições muito altas, antes de julho de 94. Tem que fazer o cálculo perfeito, porque senão você vai prejudicar o seu cliente. O que eu tenho de experiência? Vou falar para você a minha experiência hoje. A minha experiência, eu fiz bastante cálculo de revisão da vida toda. Tá cabendo a revisão nos casos em que o segurado foi prejudicado pelo coeficiente mínimo, tá? Aí tá dando uma diferença legal. Então, falando assim de diferença, Paulo? Fizemos, acho que o benefício o último que deu assim, uma diferença discrepante foi um benefício de salário mínimo que foi para 3.400. R$3.600, mais ou e menos. o segurado, ele só, olha que loucura, o segurado ele só tinha 23 contribuições no PBC, só que, ele tinha muitas contribuições anteriores, o benefício foi em 2018, então zerou o PBC dele, dividiu, deu 200 e poucas contribuições, dividiu e foi para salário mínimo. Esse benefício foi um benefício bom. Então assim, nem todos os benefícios têm direito. A gente pega os benefícios aí que não cabe. Qual que é a lógica? A lógica é o seguinte: o segurado ele está ganhando pouco, daí ele vai subindo de cargo, vai estudando, vai se profissionalizando, ele vai ganhar mais já próximo do fim da sua próxima aposentadoria. Então assim, o que você tem que entender? Às vezes o segurado ele tinha uma profissão boa, daí ele começou a ser contribuinte individual, recolher sobre o mínimo, então isso prejudicou ele. Então nesse caso é bom. Então não são todos os casos, tá?
Mas, o que eu percebo? Os benefícios de direito adquirido, olha que interessante. O direito adquirido antes da emenda constitucional, que foram solicitados pós-emenda constitucional, quando o INSS faz o cálculo, você percebe que o direito adquirido para ele é pior do que o benefício da emenda constitucional. Por quê? Porque se você pega esse benefício esses benefícios até 4 de maio de 2022, você pega o famoso termo, pessoal, o milagre da contribuição única. Né? Então a pessoa tem bastante contribuição, tem 180 contribuições antes de julho de 94 e pega uma contribuição. Nesse caso, são benefícios melhores, tá? E caberia revisão desse benefício em relação aí eu faço uma polêmica, né? Porque assim, para quem cabe esses benefícios? Para benefícios com DER, né? Posterior a 29 de novembro de 99 até 13 de novembro de 2019. E as pessoas que se aposentaram com o direito adquirido? Foi feito o cálculo anterior. E aí, caberia revisão? Precisa ver como vai ser entendido isso. Porque, na verdade, assim, o que a gente está fazendo é uma análise de uma revisão de cálculo. No meu entendimento, caberia sim uma revisão. Porque o cálculo foi considerado os 80% mais salários, né? Naquelas condições. Então, eu acho que se fizer o cálculo de revisão da toda, caberia sim a revisão, nesse sentido. Então, é importante fazer o cálculo, né? O cálculo é tudo. O cálculo é o essencial para você saber se o seu cliente vai ter direito ou não a essa revisão. Não vá fazer na ação sem fazer o cálculo, correto? Só para você entender, a primeira leva que eu fiz tinha 10 processos. Eu lembro que nós separamos por tipo de revisão. Tinha revisão da produtividade, revisão da vida toda, tinha outro tipo de revisão. Separamos dos 10 processos, 4 deu revisão da vida toda. Só desses 4, 2 benefícios que o valor foi expressivo. Entendeu? Teve benefício lá que aumentou R$70. Então, assim, tem que pôr na balança também se compensa. Sim. E vale lembrar também que, como o Arnaldo falou, só corroborando o que ele disse, o cálculo é de suma importância porque se ajuizar uma ação errada sem o devido cálculo, pode haver diminuição do valor do benefício do cliente. Aí você vai arrumar um grande problema para tua cabeça, né? E outra coisa, em relação a vínculo de empregado, ele começa a migrar no sistema do INSS a partir de 82, tá? Para vínculos anteriores a 82, você tem que pegar... Microficha, né? Tem que pegar... Não, microficha é para quando é contribuinte individual, contribuinte dobro, né? Mas isso, ele começa a migrar a partir para esse tipo de contribuinte individual, contribuinte dobro, autônomo lá, os equiparados autônomos, ele começa a migrar para o sistema a partir de 85. Então, anterior a 85 você não tem, você vai ter que ter os carnezinhos para colocar os valores corretos, né? Em relação ao empregado, tem que pegar... extrato analítico de conta vinculada à Caixa Econômica Federal, olhar as carteiras, né, observando que naquele período, como tinha inflação e mudava muito a moeda, você tem que analisar certinho, ver. Se você olhar lá, tem períodos que o ajuste era feito mensalmente, então você tem que ir acertando certinho, é um pouco complicado. Então, isso, e também vamos ter que aguardar também para ver se você vai ter que, se o INSS vai aceitar você fazer ela administrativa, essa revisão, ou você vai ter que ser judicialmente, né? Nossa, se o INSS aceitar fazer administrativamente, nossa, vai ser perfeito, porque o sistema do INSS é bom. A gente precisa aguardar também e para verificar como que vai ser o modo de ser feito essa revisão. Se vai ser via administrativa, qual vai ser o entendimento do INSS, né? Se vai ser judicialmente, né? Só para você entender, eu faço parcerias, né? Cara, da semana passada para cá, que veio, mandaram um monte para tentar fazer revisão. Só que é o seguinte, deixa eu lembrar para as pessoas também, para você fazer uma revisão, o próprio não diz, revisão, porque você está revendo o quê? Você está revendo um ato administrativo. Sim. Você tem que ter o processo que gerou o benefício, então, o físico. E tem um monte de processo, né, que ele não é processo do GET, não é processo digital, então é processo que foi feito, bem feito, tem que pedir a cópia. Tem estado que demora, aqui na nossa região, demora pouco. Mas eu vi já reclamações que o estado demora 3 meses para mandar cópia do processo. Então, assim, basicão para você fazer uma revisão é ter o processo que gerou o benefício e saber os conceitos do que você vai considerar ou não considerar. Tá bom? É isso aí. Gente, que não deu para falar assim, eu já tinha falado até para eles. É um tapinha, né? Eu queria falar desse assunto, porque é um assunto complexo. Tem que saber que benefício que cabe a revisão de todos, não são todos as regras. Então, assim, a ideia é dar uma visão geral do que é essa revisão da vida toda, mas para quem tem casos em que gera uma RMI melhor, é interessante, tá bom?
Até o próximo Até o podcast. próximo. Até o próximo. Obrigado.